No dia de ontem, como sabem, tivemos as eleições presidenciais que não ficaram resolvidas à primeira volta, como era expectável, e tivemos uma azia generalizada nas televisões portuguesas. Uma delas, por exemplo, uma dessas azias, foi protagonizada por Sérgio Sousa Pinto, em direto com uma pessoa que tanto gosto e tanto estimo, que é a Teresa Nogueira Pinto, e o Sérgio Sousa Pinto estava literalmente descontrolado em direto, a berrar, mas quem é que defende Deus, Pátria e Família, quase como se isso fosse o maior pecado do planeta. Eu, da minha parte, tenho pena. Aliás, como já disse um amigo meu num podcast, inclusive num podcast recente do Zuga, eu tenho é pena da pessoa que não tem nem Deus, nem pátria, nem família. Eu tenho é pena dessa pessoa, porque o Sérgio Sousa Pinto confunde similitudes com ataques à democracia e à liberdade. Como se, essencialmente, Deus, pátria e família não fossem valores que podem eventualmente, e claramente, há vários exemplos disso, ser defendidos em liberdade. Podem perfeitamente sê-lo e também podem ser defendidos em ditadura, perfeitamente. Vamos ver esta, enfim, troca de ideias e berraria do Sérgio Sousa Pinto e fazer uns comentários. Primeira questão, o que é uma comunidade nacional? Segunda questão, queremos uma Europa de nações soberanas que cooperam ou queremos um super-estado europeu? Isto acho que é uma questão muito importante que se deve colocar. E questões básicas, mas que se nós não sabemos de onde é que vamos e o que é que somos, não sabemos para onde é que queremos ir, o que é uma mulher, por exemplo, que André Ventura respondeu a essa pergunta, e parecendo que não, estas questões são importantes, porque também mostram uma certa deterioração civilizacional, esta confusão com esta. E isso é um discurso suficiente para atrair o eleitorado que é preciso para vencer uma segunda volta? Eu acho que nós termos uma noção clara da nossa história, uma noção clara do que é uma comunidade nacional e uma noção clara daquilo que é a evidência e o senso comum. Temos obsessivos do André Ventura. Passou a campanha toda a falar da comunidade nacional, das mulheres, o que é ser uma mulher. A comunidade nacional está associada com a questão da imigração, Sérgio. Era difícil calá-lo. Porque a falta de coesão de uma comunidade nacional resulta, quer dizer, se de repente entra toda a gente, a comunidade muda ou não? É isso que eu não percebo. Já percebi. É nesse sentido que eu digo. Íamos pelo caminho da comunidade nacional, era a civilização ocidental, passámos pelas mulheres, mas no fundo era o Bangladesh. Começamos nas mulheres. Se eu não sei o que é uma mulher, também não vou saber o que é uma comunidade nacional. Vamos diretos ao Bangladesh. O Sérgio Sousa Pinto andou e desceu de vez. Então, mas falar-se de uma comunidade nacional que muda com a entrada massiva de pessoas, que claramente muda porque é uma comunidade nacional que tem uma identidade que a caracteriza, que desde logo, porque a nação é uma família de famílias e desde logo, evidentemente, que a nação é caracterizada não só pelos nossos hábitos culturais, mas também pela ligação que temos entre nós. E, portanto, as pessoas parece que não compreendem que a comunidade nacional é das coisas mais decisivas que existe no dia de hoje. As questões identitárias estão de volta. Esta tese liberal de que as identidades partilhadas não existem, esta tese liberal de que, além de não existirem, são provavelmente um entrave à verdadeira emancipação do indivíduo, é provavelmente uma das piores coisas que a civilização ocidental recente nos trouxe. Esta ideia liberal, que é de uma tradição liberal, que ninguém tenha nenhuma dúvida disso, em que o indivíduo só existe de forma plena, livre, quando solto de uma comunidade nacional, quando solto da sua família, quando não tendo qualquer tipo de ligações que os liberais veem como amarras. Mas as famílias não são amarras, as comunidades nacionais não são amarras, até porque a nossa identidade é também moldada pela comparação e diálogo com o outro, pelo reconhecimento. O reconhecimento é muito importante numa identidade nacional, pelos factos históricos fundadores que podem eventualmente em determinadas nações ser algo arbitrários porque não são tão claros. Até em Portugal se discute se 1143 é verdadeiramente a data fundacional. Há pessoas que argumentam que foi antes. E, portanto, essencialmente também há um grau de arbitrariedade dentro da identidade, sem dúvida nenhuma. Até porque esse é um livro muito interessante que eu tenho aqui. Olhem, já agora até tenho aqui perto, até eu posso mostrar. Este livro do Alain de Benoist fala de forma muito interessante e muito coerente sobre a questão da identidade. E a identidade, que é literalmente aquilo que nos caracteriza e, por definição, é aquilo que nos distingue dos outros, se isso não estiver em cima da mesa, para que é que temos fronteiras? Porquê é que nos auto-intitulamos de portugueses? O que é um português? Isso era o que se devia questionar ao Sérgio Sousa Pinto, porque ele aparentemente acha
que, independentemente de quem entre e da quantidade em que entrem estas pessoas, que são ou não parte da comunidade e que alteram ou não a comunidade. É evidente que alteram a comunidade. Porque a nação também está dependente, a sua existência também está dependente do seu espaço territorial. E se esse espaço territorial é disputado por culturas antagónicas, a nação não existe de forma plena. E a celebração da cultura e a cultura dominante vai sempre ser das pessoas que tiverem a certeza do que são e não tiverem problema de se impor, como está a acontecer na Europa neste momento. De pessoas que vêm de fora, que vêm massivamente para nos substituir, e nós ignoramos todos os laços que temos com os nossos antepassados, sejam eles também de sangue, sem dúvida nenhuma, mas também culturais, históricos e etc. Vamos ouvir a segunda parte, que aqui o Sérgio Sousa Pinto descontrola-se completamente. Uma coisa impressionante. É o herdeiro de uma tradição liberal, uma tradição muito antiga, que está nos antípodas do que o Chega representa. Porque o Chega não representa a definição do que é mulher e a civilização ocidental, não tem nada a ver com isso. O que é que o Chega deu à civilização ocidental? Ou seja, já está a biologia não. O Chega é o partido que diz que é o partido... Desculpa, isto é ressonâncias. É o partido do Deus... Mas quantos socialistas não vieram defender as estátuas dos malucos que querem destruí-las? Não vi alguns, mas não vi muitos. Olha, mas eu ouvi Deus, Pátria e Família. Quem é que fala em Deus, Pátria e Família? Quem fala ao Estado Novo. Isto é a linguagem do Estado Novo. Quem fala em... Ainda não me calei. Quem fala em trabalho de pátria e família era o Marechal Pétain. Era o Marechal Pétain e os colaboracionistas de Vichy. Quem são as pessoas que ele está abusando da ignorância, do analfabetismo, da pouca informação, a tentar mobilizar contra a democracia e o regime de 64? A agressividade e falta de abertura ao debate realmente é uma coisa que me impressiona. Falta de abertura ao debate é uma das minhas características. Nunca debato com ninguém. Sérgio Sousa Pinto completamente descontrolado em direto. Uma coisa impressionante. Vocês reparem numa coisa. Quem é que diz Deus, Pátria e Família? Diz a Meloni também. A Itália parece-lhe uma ditadura, Sérgio Sousa Pinto? Parece-lhe que em Itália não há liberdade? Alguém é impedido de falar em Itália? Mas eu na dita democracia livre, e aliás democracias livres ocidentais genericamente falando, temos presos políticos em recorde no Reino Unido. Aí não há Deus, Pátria e Família, Sérgio Sousa Pinto. Não está incomodado com a falta de liberdade no Reino Unido? Basta ver os números de 2024, se não me falha a memória, da quantidade de presos políticos que houve no Reino Unido, que fazem corar a China de Xi Jinping e a Rússia de Vladimir Putin. E portanto, porquê que o Sérgio Sousa Pinto está preocupado com um lema que são sem dúvida nenhuma valores que devem fundar qualquer nação? Porque a mim preocupa-me é uma pessoa que não tenha Deus, que não tenha pátria, que não tenha família. Essa pessoa é que é preocupante, não é o contrário. Até porque estes valores podem perfeitamente ser defendidos em liberdade. Ou Sérgio Sousa Pinto é fechadinho e tem as palas nos olhos ao ponto de acreditar que só se pode defender Deus, pátria e família com a presença de uma PIDE, ou PVDE, como se chamava antes. O Sérgio Sousa Pinto tem que acordar para a vida. Deus, pátria e família. Para já, o Salazar não foi o fundador desta expressão. A expressão é de Homero. Esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar, temos ao dia de hoje Itália, por exemplo, que está a ser governada por Giorgia Meloni, que tem aprovações estratosféricas e que também utiliza o lema Deus, pátria e família. E, portanto, o socialismo é muito mais prejudicial para a democracia do que algum dia vai ser, para a democracia e para a liberdade, do que algum dia vai ser Deus, pátria e família. Podemos perfeitamente defender estes valores em liberdade. Não é preciso haver polícias políticas para se defender estes valores. E o Sérgio Sousa Pinto acredita que é preciso polícias políticas. Mas ninguém questiona o Sérgio Sousa Pinto sobre o legado ditatorial e tirânico do socialismo no mundo inteiro. É que de repente não se pode utilizar uma expressão perfeitamente razoável e defensável em liberdade. Mas o Sérgio Sousa Pinto pode estar num partido socialista e ninguém o questionar sobre se concorda com o socialismo, que é a transição para um mundo sem classes e que em última instância é também a ditadura do proletariado, não é? Deu belos resultados pelo mundo inteiro, Sérgio Sousa Pinto. Belos resultados. E portanto, era isto, meus caros. Basicamente, Sérgio Sousa Pinto, que era literalmente apoiante do vencedor da noite, completamente descontrolado em direto, nem sei o que é que aconteceu, e foi basicamente isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.